Em Penafiel abriu um centro de interpretação da escultura do românico. Ajuda a perceber o significado dos símbolos e esculturas presentes na arquitetura religiosa desta época. Fica em Abregão por uma razão de ser. A Ana Felício explica-nos esta ligação entre os achados arqueológicos e o centro de interpretação. Há obras que surpreendem. Foi o que aconteceu em Abregão, Penafiel. O objetivo era a requalificação urbanística do centro cívico. No entanto, com a desmontagem da Casa do Ferreiro, viram que algumas das pedras tinham um aspecto assim um bocadinho peculiar. Foi feita uma montagem e chegou-se à conclusão que eram as pedras da fachada românica, assim aqui, do século XIII, aqui da Igreja de São Pedro de Abregão. Aquilo que hoje se vê é uma fachada de 1668 de influência barroca. As pedras originais, encontradas ao acaso, alteraram o objetivo inicial e as obras tornaram-se procura arqueológica. Nas escavações foram encontrados 70 elementos. Temos capitéis, temos aduelas, as pedras da rosácea, que é uma peça extremamente curiosa. A rosácea que tínhamos aqui seria de dimensões gigantes. O que é curioso é compararmos o tamanho dessa rosácea, que nos vai dar mais ou menos a percepção do que seria toda a fachada, com a pequena dimensão da cabeceira. Esta cabeceira será do século XIII e há uma história muito curiosa, porque pensa-se que quem fundou ou quem patrocinou a igreja no século XIII foi a Rainha Santa Mafalda. Há até uma imagem no interior que não é muito comum de vermos. A imagem está num dos altares. Parece observar o grupo que, atento, ouve as explicações do Ricardo. O meu assunto preferido no românico é o simbolismo. Sem simbolismo quase que não é românico. E às vezes pomos a olhar para aquelas figuras monstrengas e o que é que ali está? É o guia intérprete desta viagem pela escultura e símbolos do românico. Nos capitéis que suportam o arco triunfal temos atlantes, estou aqui do meu lado esquerdo. O Atlante é uma representação do titã Atlas, como nos diz a mitologia. Atlas desafiou os deuses do Olimpo e o seu castigo por Zeus foi ter que carregar os céus. Portanto, aqui está um sinal de força, um sinal de sacrifício. Atlante pode ser traduzido para o sacrificado, o sofrido, e aqui está ele a carregar o peso do teto da igreja. Da mitologia ao sagrado e profano no outro capitel deste arco triunfal. Temos aves com o pescoço entrelaçado, que são um sinal de amor. Podemos pensar que estão a lutar ou algo do género, não, estão a fazer o amor. No entanto, neste caso temos uma cabeça demoníaca, um animal demoníaco que está a tentar morder-lhe as caudas. Portanto, apesar de haver aqui um amor a acontecer, há a face do mal que está a tentar corromper a face do bem. O destino seguinte fica uns metros ao lado, o centro de interpretação da escultura românica. Aqui, a flor de lis, a árvore da vida, a árvore de Jessé. Explica-se a origem, o simbolismo. O terceiro espaço é um espaço de dedicação aos pedreiros. Destaco nessa sala as siglas de pedreiro. São símbolos que encontramos muitas das vezes nas paredes das igrejas, pontes, castelos românicos, que no fundo eram um indicador de produtividade. A equipa de pedreiros marcaria a pedra que tinha trabalhado e no fim do dia o magister opere, o mestre de operações, contava as marcas de cada um e iria pagar-lhes conforme o trabalho executado. O trabalho justo, pagamento justo, tão simples quanto isso. Segue-se a história da Igreja de Abregão, que acaba por influenciar a criação deste centro. Isto é um fragmento de um capitel proveniente aqui da Igreja de Abregão e temos, curiosamente, a representação de um peixe. O peixe foi o símbolo do primeiro cristianismo, dos primeiros cristãos, chamado de Ichthos. É um acrónimo que, se traduzimos do grego para português, significa Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador. Portanto, era a identificação para os cristãos.
projeção vai-nos contar toda a história da igreja, desde a sua construção, depois até à vida que se fazia na igreja. Temos, por exemplo, uma representação de um batismo, de um casamento e de um funeral, e depois a destruição da fachada românica e a construção da fachada barroca de 1668. As pessoas gostam de conhecer as histórias, portanto gostam cada vez mais de conhecer as tradições, e é uma forma boa de interagir com as populações e trazer pessoas a estes meios. O centro passa este conhecimento, a simbologia do românico de uma forma simples, fácil de compreender e cativante. O património está extremamente bem recuperado e mantém bem a ideia do que é o românico. Os desenhos são sempre, de certa forma, intrigantes e despertam a curiosidade. E eu acho que há cada vez mais interesse pela iconografia e a simbologia que vamos encontrando nos nossos monumentos. O centro está aberto ao público de quinta a domingo, das 10 às 18 horas. Nos restantes dias, a visita pode ser feita por marcação.